E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia de uma ruptura. O que será que acontece de verdade quando o material é puxado até o seu limite, até ele arrebentar? Vamos desvendar essa história passo a passo, falando de força, de deformação e, claro, daquele ponto exato em que tudo se rompe. Para começar, já temos um desafio aqui. Essa pergunta tem uns termos que podem parecer meio complicados, né? Uniaxial, triaxial, estrição, mas a ideia é justamente essa. No final, todas as peças desse quebra-cabeça vão se encaixar. Pode confiar, a gente vai decifrar isso junto. E olha só, tudo começa aqui, nesta máquina de ensaio de tração. Pensa nela como se fosse um medidor de força super preciso. Ela basicamente agarra uma amostra do material e começa a esticar, bem devagarinho, registrando cada mínima mudança, cada suspiro do material sob essa pressão toda. No comecinho, o processo é bem simples, quase como um cabo de guerra perfeitamente reto. A força é aplicada em uma única direção, e o material responde de um jeito bem previsível, se esticando de forma igual por todo o seu comprimento. A primeira peça do nosso quebra-cabeça é a tal da tensão. Conforme a máquina vai puxando, tenta imaginar que lá dentro do material existem bilhões de mãozinhas moleculares se agarrando umas nas outras para resistir. Essa força de resistência interna que se espalha por toda a área é o que a gente chama de tensão. E qual é o resultado dessa batalha interna? A deformação é a mudança que a gente consegue ver, o quanto o material realmente se estica em comparação com o tamanho original dele. Ou seja, a tensão é a força que a gente não vê e a deformação é a consequência visível disso. A palavra-chave aqui é uniformidade. No começo, cada pedacinho do material se estica na mesmíssima proporção. E como a força está agindo em um único eixo, a gente chama isso de deformação uniaxial. É um comportamento bem simples e previsível. Só que essa harmonia toda não dura para sempre. Chega uma hora que o material atinge o seu limite, um ponto de não retorno. E é exatamente aqui que a história dá uma virada bem dramática e, eu diria, inesperada. Dá uma olhada nessa curva. Ela é como se fosse o mapa da jornada do material. Primeiro, ela sobe de forma linear, que é a região elástica. Se a força parasse ali, ele voltaria ao normal. Depois, entra na região plástica, onde a deformação já é permanente. O pico da curva é o limite de resistência dele. Mas olha que curioso. Por que depois de atingir o máximo, a curva começa a cair? A resposta é a estricção. Estrição, ou necking em inglês, é exatamente o que o nome sugere. O material para de se esticar de um jeito uniforme e toda a deformação começa a se concentrar em um único ponto, que geralmente é o mais fraco. Uma pequena área começa a afinar, formando um pescoço que a gente consegue ver. Essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. A figura A é basicamente o começo do fim. A partir desse momento, toda a deformação que vier vai se concentrar nessa área que afinou, o que vai levar sem dúvida à fratura. Aquela fase de deformação uniforme, bem, acabou. E com o aparecimento desse pescoço, as regras do jogo mudam completamente. Dentro daquela pequena região da estricção, o estado de tensão fica incrivelmente mais complexo. Aquela força simples que puxava em uma única direção, agora gera um efeito colateral. A própria geometria do pescoço cria tensões que puxam o material para dentro, além da força principal que continua esticando ele. Aqui a gente tem a comparação lado a lado, para ficar bem claro. Deixamos para trás o estado uniaxial de uma direção só e entramos no estado triaxial, com forças agindo em 3 direções, mas só ali, dentro da estricção. A deformação, que era toda uniforme, agora se concentra num lugar só e fica bem mais complexa. E o ponto de virada é exatamente o início da estricção. Bom, agora que a gente acompanhou toda a jornada do material, desde o primeiro momento em que ele começou a esticar até a beira da fratura, temos todas as peças para resolver aquele nosso quebra-cabeça do começo. Com tudo isso que a gente viu, vamos dar uma nova olhada na nossa pergunta. O que acontece durante o ensaio de tração? Qual dessas opções descreve direitinho a jornada completa que a gente acabou de analisar? Vamos por eliminação. As opções que falam triaxial do início ao fim ou uniaxial do início ao fim, a gente já viu que não é bem assim, né? Existe uma mudança crucial no meio do caminho. Então, A e B estão fora. A opção D diz que a mudança ocorre no limite de escoamento, mas não, também não. A passagem para o estado triaxial só acontece com a estricção, e isso ocorre bem depois que o material já escoou. E assim, a gente chega na resposta certa, a opção C.
O material se deforma uniaxialmente durante toda a fase elástica e a fase plástica uniforme. É só quando a estricção começa que o estado de tensão se torna triaxial naquela região específica, levando o material à fratura. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Entender essa transição de uniaxial para triaxial é absolutamente crucial para a engenharia. É isso que nos permite prever falhas e, com isso, projetar estruturas muito mais seguras, de pontes a aviões. Então a pergunta que fica é como a gente pode usar esse conhecimento para inovar cada vez mais e construir um